Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O vídeo não tem a intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário, e todas as informações contidas nele são informações públicas que podem ser encontradas na internet e por todos. O caso de hoje é sobre Mitzi Sizemore e Mary Jones. Elas eram melhores amigas e moravam em um lugar calmo, onde as pessoas se conheciam, o que dava aquela sensação de segurança. Porém, em um dia normal em que as duas estavam passeando, elas passariam por coisas inimagináveis nas mãos de um homem que se mostrou amigável no início e acabou ganhando a confiança delas. Mas uma delas decidiu que lutaria até o fim, mesmo com os ferimentos, e que iria em busca de justiça. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho deste caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sininho das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir na minha outra rede social. Sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E agora, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje aconteceu em Morristown, Tennessee, a 370 quilômetros de Nashville. É sobre duas adolescentes, a Mitzi Sizemore e Mary Jones. Mary Jones, de 16 anos, estava morando em Morristown com a sua família na época em que tudo aconteceu. As pessoas que conheceram Mary a descreveram como uma estudante brilhante, que amava fazer novos amigos e era muito prestativa com todos. Além disso, ela também recebia todos com um sorriso e era conhecida por ser uma pessoa alegre. Mary tinha uma melhor amiga chamada Mitzi Sizemore, que também morava na mesma área. As meninas eram quase inseparáveis e faziam quase tudo juntas, e como naquele local todos se conheciam e era conhecido por ser um local seguro, as duas sempre saíam juntas para ir ao bosque ou passear pelas redondezas sozinhas. Ninguém poderia imaginar o que aconteceria com elas em julho de 1980. Era 20 de julho de 1980, cerca de 3 horas da tarde. O dia estava bem claro, era verão. Um homem chamado Jerry Barnard, que na época tinha 33 anos, decidiu ir até o quintal de sua casa para aproveitar aquele dia agradável e tranquilo. E tudo o que aconteceria a seguir ficou gravado em sua memória para sempre. Ele disse que ouviu um grito muito alto. Ele pegou os seus binóculos e olhou. Foi quando conseguiu ver uma adolescente com algemas em seu pulso vindo pela floresta. Jerry rapidamente chamou um vizinho para obter ajuda, pegou sua espingarda e entrou na floresta para ajudar a adolescente. Quando conseguiu se aproximar, ela já estava caída no chão, com os olhos fechados. Aí, ela abriu os olhos e disse que estava machucada, com ferimentos causados por uma faca. Ela tinha muita dificuldade para respirar, mas mesmo com muita dificuldade, ela falou que o seu nome era Mitzi e um homem tinha acabado de tentar tirar a vida dela. Ela tinha um corte na garganta e ferimentos no peito. Jerry decidiu tirá-la dali e enquanto ele a pegava em seus braços, ela disse baixinho e com muita dificuldade outro detalhe horrível. Ela disse que sua melhor amiga ainda estava na floresta, nas mãos daquele homem que a atacou. Era como se ela se esforçasse ao máximo para tentar ajudar a sua amiga. Jerry chamou uma ambulância e a polícia que chegaram rapidamente. A ambulância logo socorreu a Mitzi e foram o mais rápido possível para o hospital. Enquanto isso, os policiais entraram pela floresta para ver se poderiam salvar a amiga da adolescente. Jerry foi junto com eles, e eles corriam e vasculhavam a floresta o mais rápido que podiam. Mas, infelizmente, quando a encontraram, já era tarde demais. Até mesmo um experiente técnico em cena de crime, que disse que já havia trabalhado em mais de 1000 cenas de crime, disse que não estava preparado para o que ele viu ali. Segundo ele, aquilo ainda o assombra.
Ele disse que a Mary estava nua. Em seu corpo era possível ver marcas que foram causadas por uma faca. Uma delas foi no pescoço. Segundo ele, quem fez aquilo queria tirar a vida dela, estava furioso. Eles começaram a investigar a área ao redor do corpo de Mary, e eles descobriram o short dela a aproximadamente 30 metros de onde ela estava, do outro lado de uma cerca que tinha ali. Ao que tudo indicava, ela tentou escapar do agressor, e segundo o investigador, ela lutou o máximo que pôde por sua vida. Os policiais saíram à procura do culpado de tudo aquilo. Era por volta das 6h30 ou 7 horas da noite. Mas, infelizmente, não conseguiram encontrar nenhuma pista que os levassem até ele. Mas o detetive Martin Coffey tinha a esperança de que conseguiria encontrar algo na floresta que o ajudaria a identificar o culpado. Mas, infelizmente, nas primeiras buscas não encontraram evidências. A segunda vítima, a Mitzi, estava em estado grave no hospital. Ela havia sido atingida várias vezes por uma faca. A parte mais atingida foi o peito. Ela tinha perdido muito sangue. Segundo um dos investigadores, somente um milagre poderia fazê-la sobreviver. E agora os detetives precisavam realizar outra tarefa muito difícil. Eles precisavam contar à família de Mary sobre tudo o que aconteceu com ela na floresta. Mitzi lutava para sobreviver no hospital. Além de ter sido golpeada várias vezes com uma faca, ela também havia sido algemada a uma árvore para falecer ali. Os policiais ligaram para a casa da família de Mary e a irmã dela atendeu. O nome dela era Patty Conkin. Ela disse que o homem perguntou se ela era irmã de Mary e quando ela respondeu que sim, ele logo disse que alguém havia tirado a vida dela. Ela disse que começou a gritar e perguntou o que tinha acontecido e ele respondeu que ela havia sido golpeada várias vezes por uma faca. And I answered it. And a man said, "Is your sister Mary Jones?" And I said, "Yes." And he said, "Well, she's been murdered." I remember screaming, and I asked him what had happened, and he said that she was stabbed to death. Todos eles foram imediatamente para o hospital e, segundo Patty, a viagem para o hospital foi horrível. E quando chegaram lá, tudo piorou, pois eles precisaram reconhecer o corpo de sua irmã. Ela disse que seus pais não conseguiram ir até lá para fazer a identificação, era demais para eles. Então, um tio dela disse que o faria, mas ela disse que depois que o seu tio entrou lá e fez a identificação do corpo, ele mudou para sempre. Nunca mais foi o mesmo depois que a viu. Ela acrescentou que, na verdade, a partir daquele dia, a vida de todos na família mudou, ficou um vazio que nunca foi preenchido. O irmão dela, chamado Jones, disse que era muito novo na época e que não entendia muito bem o que tinha acontecido com Mary. Só disseram para ele que ela tinha falecido e que por isso não voltaria mais. Segundo a irmã dela, a Patty, Mary era uma menina muito doce e gentil. Ela ficava se perguntando quem havia feito aquilo e por quê. A necrópsia revelou que ela havia sido abusada pelo homem que fez tudo aquilo e conseguiram coletar uma pequena quantidade de evidências biológicas. Os investigadores sabiam que seria um caso difícil de solucionar. Ainda vasculhando a cena do crime, os investigadores conseguiram encontrar um pedaço de fibra em uma cerca que ficava perto de onde o corpo foi encontrado. Segundo um dos investigadores, era apenas um fio de fibra que parecia ter saído de uma calça. Depois de encontrar essa fibra, os investigadores começaram a criar uma teoria do que poderia ter acontecido na floresta naquele dia. Eles acreditavam que em algum momento ele tirou o short dela e ela conseguiu escapar e saiu correndo pela floresta e conseguiu pular a cerca. Enquanto ele a perseguia e pulou a cerca, a calça dele enroscou e deixou aquela fibra lá. Ela estava correndo em direção a uma estrada onde conseguiria pedir ajuda, mas infelizmente nunca chegou lá. Como ele era muito mais rápido que ela, infelizmente conseguiu alcançá-la e acabou lhe dando 4 golpes de faca. Os médicos acreditavam que Mitzi não conseguiria sobreviver, mas ela precisava tentar passar por uma cirurgia. E contrariando tudo o que os médicos disseram, Mitzi passou pela cirurgia, se recuperou e estava pronta para falar com os policiais. Um dos investigadores disse que quando recebeu a notícia de que ela tinha se recuperado, ele se sentiu aliviado por 2 motivos. O primeiro, porque ela havia sobrevivido a tudo aquilo que passou na floresta. E segundo, que agora ela poderia ajudá-los a encontrar o culpado de tudo aquilo e conseguir justiça por ela e sua amiga. Os médicos conversaram com os detetives e disseram que por causa de todo o trauma que ela passou, talvez ela não conseguisse lembrar de tudo com muitos detalhes. O detetive que foi conversar com ela disse que tentou ir com calma. Decidiu não dizer a ela que sua amiga não havia resistido e apenas entrou no quarto e pediu que ela contasse tudo o que ela era capaz de lembrar. Então ela começou a falar.
Ela disse que esse homem parou na estrada e começou a conversar com ela e sua melhor amiga. Ele disse que era um policial disfarçado e que estava procurando por 2 fugitivos e disse o nome deles. Ele mostrou a ela o seu distintivo e sua identificação e também tinha uma arma na cintura e foi por isso que elas acreditaram que ele era um policial. 40 anos depois do crime, em uma entrevista por telefone, Mitzi confirmou isso. He shows his badge, his identification. He had a gun in his hip. That's what made us believe he was a police officer. And said he was looking for these 2 runaways and told us their names. Mas elas disseram que não poderiam ajudá-lo, que até conheciam aquelas pessoas, mas não faziam ideia de onde eles estavam. Então ele foi embora. Algumas horas depois, quando elas estavam indo embora do parque, aquele policial, que se mostrou muito amigável, se aproximou delas novamente e disse que já que elas conheciam os fugitivos que ele procurava, que elas poderiam entrar no carro dele e ajudá-lo a convencê-los a saírem da floresta. Segundo o detetive, o fato dele se identificar como policial e ficar falando o nome de pessoas conhecidas fez com que as meninas confiassem nele, e então elas aceitaram entrar no veículo. O homem dirigiu até uma floresta a alguns quilômetros dali e estacionou em um beco sem saída. E ele desceu do carro e pediu que somente a Mitzi o acompanhasse, com a desculpa de que era melhor não ir muitas pessoas até lá para não assustar os fugitivos. Mary ficou sozinha no carro. Ele falou que iria mostrar para Mitzi onde eles estavam e que ela poderia ir até lá e convencê-los. Ela foi com ele, até que em certo ponto ele começou a agarrá-la. Ela disse que logo percebeu o que estava acontecendo, então ela começou a lutar com ele. Ela agarrou o rosto dele e batia nele usando todas as suas forças. Started fighting. I clawed his face. I hit him. I fought him with everything I had in me. I was lifting my left wrist. And he jumped on me. Ele tinha algemas, então algemou o pulso esquerdo de Mitzi e pulou em cima dela. Ele disse para ela não gritar, a ameaçando, mas ela gritava mesmo assim. Segundo ela gritava o tempo todo dizendo: "Corra, Mary, vá buscar ajuda." Ele ficava dizendo que não ia machucá-la, e ela perguntou o que ele estava fazendo então. Nesse momento, ele desabotoou o short dela. Ele pegou uma faca e passou na garganta dela. Ela disse que pensou em se fazer de morta e então começou a fingir que estava sufocando. Aí ele pegou a faca e a acertou no peito. E isso fez com que um dos pulmões dela colapsasse. The whole time I was screaming, "Run, Mary, go get help." And I was hoping she would hear me. He kept saying, "I'm not going to hurt you. I'm not going to hurt you." And I said, "Then why are you doing this?" Well, he reached down, unbuttoned and unzipped my shorts. All of a sudden, I seen something silver. He cut dead, so I acted like I was choking. On my blood because I was bleeding pretty bad. Foi quando ele ouviu alguns barulhos atrás dele na floresta, e quando olhou, ele viu que Mary, de 16 anos, estava observando tudo à distância. Então ele decidiu correr até ela, mas antes de fazer isso, ele pegou a mão direita de Mitzi e a algemou em uma árvore. Mary já havia atravessado a cerca, e ele correu na direção dela e a pegou. Mitzi podia ouvir os gritos de sua amiga. Enquanto ouvia os gritos, Mitzi via que estava ficando fraca e perdendo muito sangue. Ela lutava desesperadamente para se livrar das algemas, antes de desmaiar, até que ela conseguiu arrancar dolorosamente uma das mãos da algema e rapidamente correu pela floresta, e por várias vezes tropeçou enquanto corria e perdia sangue. Ela disse que enquanto corria, algo lhe dizia que não era sua hora. Tell me, it's not your time, Mitzi. It's not your time. You're gonna have to fight to live. Ela corria desesperada pela floresta, gritando, até que chegou em um campo e começou a ouvir alguém se aproximando, e pensou que fosse aquele homem, mas não era. Era o Jerry, o homem que citei no início do vídeo. Ela disse que ele é o seu anjo da guarda, e que acredita que foi Deus quem o levou para fora de casa naquele momento. He's my guardian angel. God brought him out there. It was a miracle. Segundo um dos investigadores do caso, ele admira muito a Mitzi, pois ela lutou o tempo inteiro. Ela lutou com aquele homem, mesmo com a garganta cortada e os golpes que levou no peito com aquela faca, e depois de ser algemada na árvore. Ela não desistiu, conseguiu escapar das algemas, o que era pouco provável. E segundo um dos investigadores, ele acredita que ela conseguiu, pois usou muita adrenalina ali, até conseguir arrancar a mão da algema. E depois disso, mesmo fraca e com todos os ferimentos, ela não parou de correr
correr e gritar até que estivesse salva. E mesmo com todos acreditando que ela não resistiria, ela passou pela cirurgia, se recuperou, se lembrou dos detalhes e contou tudo aos policiais em busca de justiça. Ela conseguiu dar aos investigadores as características do homem. Disse como eram os cabelos dele, que ele tinha olhos grandes e dirigia uma picape amarela. Na picape tinha varas de pesca. Os investigadores chegaram à conclusão de que aquele homem morava na comunidade e tinha algum tipo de treinamento policial, e que provavelmente ele iria fazer novas vítimas, o que fazia com que os policiais quisessem capturá-lo o mais rápido possível. Eles começaram a parar todas as picapes amarelas que passavam, e a comunidade inteira estava com medo de sair de casa, porque um crime como aquele nunca tinha acontecido ali. Foi feito um retrato falado dele, e a imprensa e as rádios locais ficavam anunciando as características que foram dadas por Mitzi. Como a mídia ficava divulgando aquelas características do culpado e a cor do seu veículo o tempo todo, uma pessoa acabou ligando para os policiais e disse que desconfiava de 2 pessoas. Os policiais foram pessoalmente conversar com essa testemunha, que era um adolescente, e ele disse que conhecia 2 pessoas com aquelas características, mas que apenas uma delas dirigia uma picape amarela, e seu nome era Randy May, um amigo dele que trabalhava em um posto de gasolina. Quando os policiais foram investigar o Randy, descobriram que ele havia se candidatado a empregos na aplicação da lei várias vezes e em vários lugares diferentes. Ele estava estudando meio período para conseguir um diploma em justiça criminal no Community College local. Os detetives foram até a casa dele para interrogá-lo. Chegando lá, eles bateram na porta, mas a esposa dele disse que ele estava no trabalho. E logo os policiais perceberam que tinha uma picape amarela estacionada na residência. Então eles foram até o posto de gasolina onde ele trabalhava e chegando lá, eles perceberam que ele combinava com a descrição dada por Mitzi. E eles o convocaram para um interrogatório. O tempo inteiro ele se mostrou calmo e conversou com os policiais normalmente. Disse que no dia em que Mary perdeu a vida, ele estava pescando, mas que nesse dia algo muito estranho aconteceu. Ele disse que quando saiu de sua picape amarela e foi pescar, ele acabou esquecendo as chaves lá dentro. Depois de um tempo pescando, ele voltou para o veículo e foi para casa. Quando chegou em casa, ele lavou o veículo, e aí percebeu que alguém entrou nele e roubou vários itens que estavam lá dentro. Ele disse que sua faca e outros objetos estavam faltando, e que inclusive ele foi até o departamento do xerife para relatar o que havia acontecido. Os detetives foram verificar, mas não encontraram nenhum registro de que ele esteve no escritório do xerife naquele dia, e nenhum arquivo relatando os objetos que foram roubados. Os detetives chegaram à conclusão de que ele estava mentindo para de alguma forma tentar se distanciar do que aconteceu com as 2 garotas. As características dele batiam com as que foram dadas pela vítima que sobreviveu, porém isso não era o suficiente para os policiais conseguirem prendê-lo. Então, eles perguntam se Randy permite que eles deem uma olhada em sua residência, e ele permite. Chegando lá, os policiais perguntam se ele possui uma arma, e ele disse que sim, e mostra a arma para os policiais. Nesse momento, os policiais percebem que aquela arma é idêntica à descrição que foi dada por Mitzi, pois ela disse que ele tinha uma arma na cintura no momento em que abordou ela e sua amiga. Randy continua tratando os policiais muito bem e diz que estava tendo aulas de aplicação da lei. E segundo o investigador, ele conversava com eles como se fossem colegas de profissão. Os policiais comunicam que ele precisará voltar para a delegacia para responder algumas perguntas adicionais. E chegando lá, ele disse que se lembrou de que suas algemas também haviam sumido de dentro da picape. Que quem roubou o seu veículo, roubou as algemas com chave e tudo. Chegou um momento no interrogatório que os policiais decidiram falar de maneira mais firme com ele, e mostraram todas as evidências que possuíam, e então o Randy resolveu confessar o crime. Tudo o que ele ia contando estava de acordo com o que foi dito por Mitzi. Os policiais acreditam que tudo o que ele fez foi premeditado e que ele já havia ido até aquele local onde ele levou as meninas antes de cometer o crime, por isso conhecia bem o local. Quando falou sobre as características das meninas, ele disse que Mary era ruiva, mas ele falou mais de Mitzi. Disse que ela era muito fofa e que era o alvo de sua afeição. E ele contou que decidiu separar as meninas, pois pensou que dessa forma a Mitzi iria ficar sob o seu controle. Disse que se lembrava de ter algemado ela na árvore, mas não se lembrava de tê-la golpeado com a faca, e que o seu objetivo era abusar das garotas. Disse também que não se recordava de como havia acabado com a vida de Mary, que só se lembra de ter levado a Mary para a floresta e depois se lembra de estar limpando sua faca. Ele concordou em levar os policiais até o local onde havia abandonado o distintivo, o porta-identidade, a faca e as chaves da algema.
Os policiais já possuíam provas suficientes para conseguir prender o Randy, mas decidiram que queriam que Mitzi fosse até a delegacia e o reconhecesse. Ela disse que, quando o viu, não teve dúvidas de que ele era o culpado de tudo o que aconteceu. I was shaking all over. I was scared to death. There was no doubt in my mind it was him. He was the one that had attacked me. Mais tarde, a polícia fez um teste de DNA e assim que o DNA de Randy combinou com o encontrado no corpo de Mary, os detetives tiveram a certeza de que estavam com o homem certo. Randy se ofereceu para se declarar culpado em troca de uma pena menor. Quando a sentença saiu, a irmã de Mary disse que ficou muito feliz, pois soube que ele pegou prisão perpétua, com 30 anos, sem a possibilidade de tentar liberdade condicional. Mas, sob as leis do Tennessee, os termos da sentença eram diferentes do que o que foi lido no tribunal. Na verdade, ele poderia ganhar créditos pelo fato de estar fazendo aquelas aulas de aplicação da lei. Os parentes de Mary ficaram indignados ao saber que, apenas 7 anos depois da sentença, ele já poderia tentar liberdade condicional. Quando chegou o dia da audiência para a liberdade condicional, a família fez protestos e vigílias à luz de velas. A primeira audiência não foi aceita pelo tribunal. Curiosamente, desde que foi preso, Randy teve 7 audiências de liberdade condicional, mas não conseguiu garantir a sua libertação da prisão. E nessas audiências, a Mitzi precisa relembrar e contar a todos sobre tudo o que aconteceu. Mitzi described the brutal attack that killed her best friend, Mary Jones, and left her handcuffed to a tree, fighting for her life. He brutally raped, murdered her. He brutally tried to rape. If I hadn't fought him with everything I had in me, he sliced my throat. He stabbed me 3 times in the chest and left me handcuffed to a tree to die. A irmã de Mary disse que em todas as audiências eles precisam ficar a 1 metro de distância dele e é uma mistura de sentimentos. Ela disse que todo o trabalho que a família e a Mitzi têm para mantê-lo na prisão toma uma boa parte do tempo deles, fazendo protestos e vigílias, e que quando acaba uma audiência, eles já começam a pensar na próxima. É como se eles tivessem que ficar constantemente provando que ele é perigoso e culpado, mas a família não quer que ele saia da prisão. Mitzi diz que tem certeza que se ele sair da prisão, ele vai atrás dela para eliminá-la, e por isso vive com medo, e que todos os dias ela pensa em sua amiga e em tudo que elas passaram naquele dia, e que esperar por uma nova votação é como sentar em um barril de pólvoras, e que ele não tirou apenas uma vida naquele dia, ele tirou a vida de muitas pessoas. Mitzi disse as seguintes palavras: "Isso arruinou minha vida. Eu tinha esperanças e sonhos de fazer algo com a minha vida. Está arruinando minha saúde. Mentalmente, isso me deixou com medo de tudo e de todos." He vowed to kill me. It's hard to even look at him. He thought I was pretty. His face is what I remember. It was right there at me. 15-year-old little skinny girl, you know, against a grown man like that. He sliced my throat, stabbed me 3 times in the chest and handcuffed me to a tree and left me for dead. That is a monster. And I lost her. It was like a sister. Na última audiência, Randy pela primeira vez pediu desculpas e disse as seguintes palavras: "Sinto muito pelo que fiz. Não há desculpa para o que fiz. Essas mulheres não fizeram absolutamente nada comigo." Mitzi respondeu o seguinte: "Ele se desculpou hoje com as famílias pela primeira vez. Na verdade, fiquei chocada. Eu sei que Deus diz para perdoar, e eu quero tanto. Mas, se você visse as fotos do que ele fez com a minha amiga, e se você tivesse que viver com o que eu tive que viver todos esses anos, entenderia que é uma coisa muito difícil de perdoar. Ele abusou dela e tirou a vida dela. Ele também teria abusado de mim se eu não tivesse lutado com todas as minhas forças. Ele feriu minha garganta com a faca, me feriu várias vezes no peito e me algemou a uma árvore para morrer." Today, he did something new, apologize. I am so sorry for what I did. I know God says to forgive, and I want to so bad. I really do. In my heart, I want to forgive this man. But if you'd seen the pictures of what he done to my friend,
And if you had to live with what I've lived with all these years, it's a really hard thing to forgive somebody for. Em 2019, ela recebeu a notícia de que ele teve mais um pedido de liberdade condicional negado, e quem deu essa notícia para ela foi a irmã de Mary, e ele só poderia fazer um novo pedido 4 anos depois. A próxima audiência em que Randy poderá tentar liberdade condicional está prevista para esse ano, 2023. A família da vítima, junto com os residentes de Morristown, estão determinados a não permitir que isso aconteça. Mitzi disse que prometeu a Mary que enquanto tiver fôlego, fará tudo o que puder para mantê-lo na prisão, que essa é agora sua missão de vida. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem o seu like se ainda não o fez. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!